Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Antônio Carlos Meireles da Silva. Vossa Excelência terá até 10 minutos. Boa noite, presidente, toda a mesa, nobres pares, toda a população que nos acompanha pela TV Câmara, a TV a serviço do povo e também pela internet, e toda a corporação do Corpo de Bombeiros presente aqui, a qual a gente tem um grande respeito pela essa instituição que realmente preserva a vida, também o meio ambiente e o patrimônio da sociedade. Eu posso falar do Corpo de Bombeiro, você, cidadão que está nos acompanhando, e muitas vezes você acha que talvez não precisa do Corpo de Bombeiro, mas um dia você vai precisar. Eu sou testemunha disso porque o Corpo de Bombeiros salvou a minha filha um dia que sofreu um acidente. E se não fosse o Corpo de Bombeiros, o resgate, minha filha ficou internada no centro, na UTI, 5 dias. E, realmente, hoje, ficou um pouco de sequela, mas, se não fosse o Corpo de Bombeiro, poderia ter partido para outra vida. Então, nosso respeito, e aqui eu peço encarecidamente, você possa fazer uma doação voluntária, seja simpatizante do Corpo de Bombeiro dessa instituição. É muito importante, precisamos realmente aprovar esse projeto de lei. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Eu gostaria também de colocar, a Igreja Católica distribuiu recentemente, domingo, nas missas, uma cartilha informando, e principalmente aqui a nossa região, a Diocese de Marília, colocando os cristãos às eleições de 2018. E aqui refiro também, faço referência à moção da doutora Thelma, em que o voto não tem preço, tem consequência. E aqui também deixa um pouco da palavra do Papa Francisco, em quem diz: é necessário que o leigo, o católico, não permaneça indiferente na vida pública e nem fechado nos seus templos. Nem sequer espera diretrizes e as recomendações eclesiásticas para lutar a favor da justiça, a forma da vida mais humana para todos. Que o bem comum, independente de partido político, prevaleça. É necessário que a gente, unidos, nós fazemos mais. E foi falado aqui, viu, Valdir? Você foi muito feliz, porque quando a gente não escolhe, muitas vezes, o político, e muitas vezes as pessoas reclamam, porque não sabem o que acontece. Por que 33 obras paradas? Por que não fez 2 obras, terminou e fez mais 2? Por quê? A lei da licitação, a 86 de 1993, muitas vezes aquela firma de fachada, que só tem o CNPJ, ela não tem empregado, não tem maquinário, ela entra na licitação e aquele outro que tem maquinário, que tem empregado, joga um preço maior e ganha sempre aquela firma que não tem empregado, que não tem funcionário, não tem maquinário, não tem nada, e ganha a licitação e depois não pode terminar a obra. Por quê? Porque já existia, muitas vezes, aquele acordo para que pudesse fazer o aditivo. Aí a pessoa faz o aditivo e terceiriza para a outra empresa que tem empregado. E o nosso prefeito está passando isso, está endireitando a prefeitura. Aqui é a mesma coisa chegar um carro lá na perícia e o perito não levantar o número do chassi, é um cabrito, e se ele assinar o laudo, ele esquenta o carro.
Aqui é a mesma coisa no serviço público. Não tem que assinar, porque o memorial descritivo do Country Club estava realmente todo errado. Não é fazer uma reforma de 20 banheiros novos. 20 banheiros novos, 500, um exemplo, dando um exemplo aqui. Mas é para fazer a reforma de 10 banheiros. E o memorial está errado. Então, realmente, prefeito, o senhor está certo. Realmente a transparência tem que prevalecer no serviço público. É isso que o prefeito está fazendo. Se o prefeito não fizesse nada hoje, ele já está fazendo tudo, endireitando a prefeitura para acabar com acordos de empresas fantasmas, que só tem CNPJ para ganhar a licitação. E aqui, quero colocar um pouquinho sobre a palavra da CNBB, e gostaria de colocar aqui. Você, cidadão, você, cristão, vota em deputados que ajudou Tupã, que trouxe algo para Tupã, pessoas que ajudou Tupã. Não vamos votar num tiririca que renunciou e hoje está voltando, e muitas vezes deputados que trouxe mais de 7 milhões para Tupã, ou trouxe 1 milhão, 2 milhões para Tupã, e tenha mais voto que aquele que ajudou Tupã. Pegando um pouquinho sobre os cristãos e as eleições. Você, cristão, vota em quem ajudou Tupã, independente da sigla partidária, mas vota consciente, ajudando realmente Tupã. E eu gostaria de agradecer todas as pessoas que, de uma maneira ou outra, vai passando algumas indicações para nós, e a indicação 690, a gente agradece aqui os nobres pares que aprovou essa indicação. A gente pede aqui ao nosso prefeito José Ricardo Raimundo e também o nosso deputado Reinaldo Augusto, um empenho político para que apresenta uma emenda parlamentar para a construção de uma praça de multiuso ali perto do terreno público, que fica ali entre a Rua Godir Fernandes, a Rua Machado de Assis, perto ali da Escola Irene Resina. Então, ali uma área que a gente possa fazer ali, uma praça multiuso de referência indígena. Então, a gente agradece todos os nobres pares por ter aprovado essa indicação. Também a indicação 691, a gente está pedindo um empenho aí ao nosso prefeito José Ricardo Raimundo e também ao secretário de Obras de Trânsito, Renan Victor Pontelli, solicitando ali também, ali na Avenida Luiz Gonzaga Junqueira de Andrade, ali ao lado do número 153, de frente, ali perto da Casa do Garoto, quem sobe ali do bairro Veline, para que possa construir ali uma calçada, mais ou menos, aproximadamente, mais de 50 metros, para que realmente possa dar segurança aí aos pedestres. A indicação 692 também é ao prefeito José Ricardo Raimundo e também ao Renan Victor Pontelli, uma faixa de pedestre e sinalização de trânsito. Já foi feito ali uma parte, perto da Escola Mário Covas, confluência com a Rua Aníbal da Vola e também a Valdemar Bufulim, para que realmente ele possa ter ali a faixa de pedestre, para que possa dar segurança a todas as crianças que realmente estudam ali na Escola Mário Covas. Então, ali ainda tem uns buracos ali, a gente está pedindo, providenciando aí ao Bereta, para que realmente possa fazer ali o tapa-buraco e logo o Célio fazer ali, concluir a faixa de pedestre. Gostaria de fazer aqui um convite também, que está aberta ainda as oficinas culturais de Tupã, que começou dia 28 de agosto e vai até 8 de setembro, e ali tem vários cursos, e gostaria de agradecer aí o belo trabalho do Renato Gonzalez, aí o secretário da Cultura, que vem desenvolvendo um belo trabalho, trabalhando em parceria, porque unidos fazemos mais, temos que se unir realmente as forças políticas para trabalhar para o bem comum. E domingo, dia 3,
do 9, vai ter aí, então, a apresentação, 3 do 9, que é hoje, né? A apresentação da Orquestra Municipal Júlio de Castro na cidade de Pompeia, no desfile da cidade. E também as inscrições vai ter dia 8 de setembro, nessa quinta com arte, a oficinas culturais. Temos aí teatro, violão, dança urbana, teclado, música, capoeira, então você pode ainda participar. E no último dia 30/8, ocorreu, último dia 30/8, na quinta com arte, aí a finalização do projeto Adolescente Consciente, que foi mostrado aqui, um belo trabalho do Instituto Bertazzoni, na pessoa do nosso amigo Charles, e também a Praça da Bandeira teve a exposição do artesanato local e também o bailão do NAT, brinquedos para criança, lembrando que os artesãos no programa estarão participando na 14ª edição da Nippon Fest, no programa Quinta com Arte. Então, Deus abençoe a todos e vamos votar consciente. Vote em deputados que ajudou o Tupã. Deus abençoe a todos. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Antônio Alves de Souza. Vossa Excelência terá até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, população, corporação do Corpo de Bombeiro, nosso muito boa noite. E sejam muito bem-vindos a essa casa, estão sempre convidados para estar aqui. Vocês que representam uma sociedade admirada por toda a população, pelo trabalho que exerce por todo o Brasil. Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de agradecer a visita que recebi do primeiro-tenente Félix e do primeiro-tenente dos Santos, que esteve no meu gabinete, e dizer que a democracia é isso. As pessoas, quando querem um projeto, o projeto tem que vir para a Câmara. E as pessoas vieram dialogar. Quero parabenizá-lo por essa atitude, uma reunião saudável, e que veio de encontro àquilo que eu já havia manifestado nessa tribuna. Eu, na semana próxima passada, já havia dito que era contra o artigo 12 e o seu parágrafo, onde o prefeito pedia autorização para inserir no carnê a taxa de contribuição. Isso ia causar uma grande confusão, e eu tenho certeza que estou dizendo ao longo do tempo. Mas os dois tenentes que estiveram na minha sala disseram que gostariam de aprovar o projeto, e eu havia dito antecipadamente que votaria favorável se fosse excluído o artigo 12. E o presidente da Câmara já fez a emenda, excluindo o artigo 12, e se for aprovado essa exclusão, eu votarei favorável, porque eu acho que é correto, é necessário. Tenho a mesma impressão de que disse aqui o vereador Paulo Henrique. Esse trabalho que o bombeiro faz, muito louvável por toda a população, deveria ser todo ele bancado pelo Estado, porque o Estado recebe 75% do que arrecada no Estado, de todos os munícipes de Tupã. Mas existe um convênio entre a Prefeitura e a corporação, o Estado, para que nós possamos fazer uma contrapartida. E, baseado nisso, eu serei favorável, inclusive, em qualquer subvenção que vier do prefeito, porque cabe ao prefeito, em cada orçamento, definir para quem ele vai mandar dinheiro, se é para o bombeiro, se é para a Santa Casa, se é para outras entidades, e nós aqui nessa casa nunca votamos contra, porque, afinal de contas, o prefeito recebe a votação para tomar essas decisões, e nós acompanhamos desde que seja dentro da legalidade. Então, já quero deixar claro aos senhores bombeiros que, aprovado a emenda número 2, que vai substituir a 1, eu votarei favorável, desde que a emenda seja excluída do processo. Eu não iria discutir o assunto mencionado aqui pelo Meirelles, mas é só para título de esclarecimento com a população. Eu gostei muito de uma frase que ele disse: se o prefeito não fizer nada, já fez muito. Isso é um absurdo.
Se o prefeito não fizer nada, ele já fez muito. Isso é um absurdo dos absurdos, dos absurdos que alguém pode falar de um gestor público. Não tem cabimento um negócio desse. É como se o gerente das Casas Bahia fosse embora e o outro gerente não precisa fazer nada porque o outro não fez ou deixou de fazer. A Casa Bahia é uma só, ela continua existindo, tem que ser administrada. A prefeitura é uma só, a alternância de gestão. Quando um prefeito assume, ele assume com as virtudes, com os erros, com os defeitos e com o orçamento existente, seja ele positivo ou negativo. Não se pode ficar a vida inteira, como os munícipes já não aguentam mais, isso acontece no Brasil inteiro, todo prefeito que entra, eu peguei tudo sucateado, está tudo ruim, não tem como fazer nada. Poxa, eu não sabia disso antes de ser candidato? A pessoa tem que saber. Se uma loja for me contratar para gerente, eu quero saber o estado da loja. Se ela estiver falida, eu não vou entrar. Agora, quem entra na prefeitura, entra dizendo que vai consertar, que vai fazer, que vai acontecer. Agora fica reclamando que não fez, que não tem, está tudo errado. Pois bem, nós estamos chegando no 2º ano de administração. 2º ano, não é 2 dias não, é 2 anos. Vai fazer 2 anos em dezembro. Um gestor que entrou deveria ter levantado os problemas, aberto o processo administrativo, levantado os problemas, e se não houvesse solução, tinha que ter denunciado, falado, intimado os responsáveis. Isso aqui o vereador Valdir, a empresa ganhou, não fez o serviço, tem que executar a empresa. Tem lei no Brasil, não é lei 8686, é lei 8666, é a lei de licitação, lá tem regra. A empresa que ganha a licitação, que não cumpre a sua obrigação, ela tem que ser enquadrada, excluída e não pode contratar mais com o poder público. Então, não adianta ficar falando que fez, que não fez, que isso não existe. O Manuel entrou, reclamou do Valdemir que não fez. Aí fez algumas e largou outras que não conseguiu. Faz parte. O Ricardo entrou, continua tendo obras que iniciaram e não terminou. Ele vai fazer algumas e algumas não vai conseguir. Mas não fica falando que a culpa é de outro. Tem que fazer, ele é prefeito, não tem outro prefeito. O que saiu não é mais. Chegou aqui novo comandante da Corporação do Bombeiro. Tem que tocar o bombeiro, esquece o que aconteceu para trás. E vamos consertar o que está errado. Por exemplo... Dá uma parte, nobre vereador. Pois não, nobre vereador. Primeiro, gostaria de colocar que o artigo 144 da Constituição Federal, o senhor falou que é dever do Estado. Realmente, o artigo 144 fala que a segurança pública é dever do Estado, mas só que fala que é direito e responsabilidade de todos. E o prefeito está tendo responsabilidade e direito. O que eu falei para o senhor, aqui que eu falei na tribuna, não é isso que o senhor está falando, você está distorcendo. Eu acho assim, que o homem público realmente tem que administrar com responsabilidade. E é isso que o prefeito está fazendo. Não, vereador, o senhor está atrasado na conversa. Eu falei do bombeiro e já encerrei, sou favorável. O senhor está confundindo. Eu estou falando é das obras. Eu estou falando do que o senhor disse aqui, que ele não fez as obras, mas o que ele começou, o que ele já fez já está bom demais. Está horroroso. Para o munícipe, está uma vergonha, e não estou culpando esse prefeito, não. Todos os prefeitos que não fizeram adequadamente, inclusive esse, que em 2 anos não conseguiu arrumar solução para coisas que estão na mão dele, ele é obrigado a fazer. Por exemplo, só para enumerar, a arena de multiuso, eu quero aqui falar com orgulho, quando eu disse que Tupã ia virar instância turística, trabalhei para isso, lutei, eu disse, Tupã vai receber mais de 3 milhões por ano, e a nossa cidade vai ficar linda, bela, e vai ter muita opção para o jovem e para todo mundo. Só que isso não está acontecendo. A arena de rodeio foi feita uma verba, foi aprovado pelo DAD, foi aprovado pelas instâncias turísticas. O que aconteceu agora, depois de muitos anos? O prefeito entrou, em vez de resolver, ele devolveu o dinheiro. Pegou o dinheiro que era nosso e devolveu para o Estado. Isso é solução? Ele não pode reclamar dos que passaram, para os outros não fizeram. Ele devolveu o dinheiro. Quer dizer, é um absurdo. O dinheiro está indo embora. A Prefeitura de Tupã já devolveu mais de 10 milhões de dinheiro difícil de arrecadar, dinheiro difícil de ser conquistado. Eu fiquei 2 anos trabalhando para Tupã virar instância turística. Fizemos um trabalho enorme, não fui sozinho, não. Teve deputado, na época, Edson Aparecido, que fez o projeto, Manuel Gaspar ajudou, usamos os deputados da Assembleia para aprovar. Para quê? Para o prefeito devolver o dinheiro? Vai dizer que não deu conta de fazer, porque o outro também não deu? Isso não existe. A pessoa tem que fazer acontecer. Teatro Municipal de Tupã, há quantos anos está lá?
Olha lá que absurdo, na Avenida Tamoios, não está pronto e não tem solução. Aí diga assim, mas é culpa do outro. Bom, se fosse assim, todo mundo é culpado, então ninguém vai fazer nada. Vamos cada um assumir seu pedacinho e tomar conta do seu pedaço. Praça de multiuso, olha só que absurdo. Você está vendo na televisão. Sabe o que o prefeito vai fazer? A verba da multiuso é uma, a do Parque do Atleta é outra. Ele vai tirar os postes da Praça do Atleta, já apagou as lâmpadas, tá? Para deixar escuro, para trazer para o estádio. Sabe quanto custa um poste? A prefeitura tem quem faz. Lá no almoxarifado é só arrumar cano. Já está desligando as luzes. Vocês não sabem, o vereador não está sabendo? Já recebi reclamação. Cada poste está apagando um, para tirar de lá e levar para o estádio. Como é que ele vai prestar conta para o turismo desse dinheiro que já comprou e já pagou com o dinheiro do turismo e está mudando de lugar? Isso não é responsabilidade. É você tirar a coberta do seu filho para pôr no outro. Descobre um para fazer o outro. Não pode. Country Club. Ah, mas contratou uma empresa, gastou 150 mil. Responsabiliza a empresa. Responsabiliza quem fez. Se tem 2.700.000, Valdir, não acredite em Papai Noel, filho. Ele não tem só essa opção. Essa é a única opção que ele não tinha. Ele tem que fazer o Country Club, porque está aprovado lá no DAD. O Conselho de Instância Jurídica se reuniu e aprovou. Para mudar, ele tem que pedir o Conselho que se reúne e aprove para mudar de lugar. Essa história que está contando, porque Vossa Excelência tem interesse, isso é para te enganar. O dinheiro do Country está reservado para o Country. Vai mudar para Tamoios? Por quê? Eu sou favorável, ao contrário do senhor, a Tamoios. Sou favorável. O projeto da Tamoios também, que era para ter feito há muito tempo, também não foi feito. Ele quer pegar o dinheiro de lá, para a sua máquina de cá, para fazer a Tamoios. Que fizesse os dois, que fizesse o Country. Então, o que eu posso dizer? Gente, da instância turística que eu tanto lutei, e que me criticaram, falaram que eu era louco, que Tupã não era instância turística, que não tinha nada de turismo, nós acreditamos e o dinheiro está vindo. E está sendo jogado de volta para o Estado. Para terminar, tirando os asfaltos que foi feito no centro da cidade, a maioria dos asfaltos de Tupã que foi recapeado, isso é dinheiro do turismo. Os prefeitos ficam dizendo assim, eu fiz. Não, é verdade, isso é dinheiro do turismo. É dinheiro que nós trabalhamos para Tupã virar instância turística. Exceto algumas emendas pequenas, como eu fiz uma na Vila Marajoara. Agora, veja bem, senhor líder do senhor prefeito, macro drenagem, 25 milhões que nós conseguimos em Brasília, dos quais metade é empréstimo que nós pagamos por mês na Caixa. Cadê essa obra? O prefeito falou no começo do ano que tinha cancelado e tinha aberto nova licitação. Eu não vi licitação nenhuma até hoje. E quando chegar dezembro, decisão do Ministério, tem que devolver todo o dinheiro corrigido. Eu quero saber de onde vai ter esse dinheiro. Dá quase 40 milhões, porque ninguém vai lá e faz o que tem que fazer. Muito obrigado. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Não há mais inscritos, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrado o expediente e iniciamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes contidos na pauta. Senhor presidente, o primeiro projeto é o projeto de lei complementar número 13, 2018, a autoria do senhor prefeito municipal, institui o Fundo Especial do Corpo de Bombeiro, FEBOM, e da outras providências. A esse projeto temos 3 emendas. A primeira emenda é a emenda número 2 ao referido projeto de lei complementar 13, 2018, de autoria do vereador Walter Moreno Panhossi. A emenda exclui os incisos e o artigo 12. A emenda de número 2 ao projeto de lei complementar 3 de 2018 está em discussão. Peço para o primeiro secretário que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. O nobre vereador terá até 10 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, secretário, senhores vereadores, senhora vereadora, população que nos prestigia através da TV Câmara, da internet, a todos que nos presentiam com suas presenças, eu quero aqui
cumprimentar a capitã Lurela Tamião, isso, capitã da primeira subagrupamento de bombeiros, primeiro-tenente Félix, primeiro-tenente Roberto de Almeida e primeiro-tenente Rodrigo dos Santos, ao qual eu cumprimento todos da corporação. Senhor presidente, nós estamos então aí na emenda de minha autoria, e eu, antes do projeto em discussão, nós já vimos que vários vereadores comentaram sobre esse projeto, que cria o Fundo do Bombeiros. Mas eu quero tecer alguns comentários, porque nós vimos aqui alguns vereadores, e quase que por unanimidade, né, eles pensam que, como eu, o governo não faz a sua parte. A grande verdade é essa: leva o nosso dinheiro embora e vende contra-gota, e os municípios têm que assumir aquilo que é dever do Estado. O decreto de número 58.568, 19 de novembro de 2012, decreto esse assinado pelo governador, então, Geraldo Alckmin, que é um decreto que já está praticamente ultrapassado, porque dentro dele tem algumas cláusulas que o Supremo Tribunal já deu por inconstitucional, mas está aqui ainda. Ele autoriza a Secretaria de Segurança Pública a representar o Estado na celebração de convênio com os municípios paulistas, estabelecendo as condições para prestarem serviços na prevenção e extinção de incêndio, busca de salvamento e outros serviços prestados pelos bombeiros. Mas nós olhamos aí o projeto e nós estamos vendo as atribuições, e na cláusula 2ª das atribuições de cada participante, tanto do governo quanto do município, e, na verdade, o governo passa quase que 80% para o município, onde, na Constituição, a obrigação é do Estado. Ele fala aqui que os partícipes, que são as partes, terão as seguintes atribuições em relação à unidade operacional do Corpo de Bombeiro. O Estado: contribuição de efetivo policial militar tecnicamente habilitado, observadas as diretrizes do Corpo de Bombeiro da Polícia Militar, respondendo pela remuneração e encargos previdenciários correspondentes. B. Fornecimento de uniformes dos policiais militares. Mas lá na frente nós também vamos ver que o município também, nos uniformes, ele tem sua participação, desde que o governo não cumpra. O município, nós vimos só isso. Agora o município: contribuição, adaptação, locação do imóvel, que abrigarão a unidade operacional do Corpo de Bombeiro da Polícia Militar, mediante prévia aprovação. Meu tempo, claro que não vai dar, mas aquisição de combustível, lubrificante, demais materiais, enfim, tudo aquilo, fornecimento de material necessário para a limpeza, dependência, não vou acabar porque não vai dar tempo, vou ter que correr, execução do serviço de manutenção, instalação de hidrantes públicos, enfim, tudo isso é o município. Eu vou pular a parte aqui, vou pular para a cláusula 7, que é a taxa de incêndio. É um absurdo, está aqui. O município se compromete a encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 6 meses, a contar com a assinatura do presente instrumento, o projeto de lei instituindo a taxa de serviço do bombeiro, criado Fundo de Manutenção do Serviço de Bombeiro. Objetivo: promover recursos para aquisição de manutenção e tudo aquilo que eu já falei. Não haverá, isso já na cláusula 8ª, não haverá transferência de recursos financeiros estaduais para o município. Eu não vou conseguir ver tudo isso, mas na cláusula 7,
o absurdo dos absurdos, porque fala aqui, logo a seguir, na 10ª, este convênio de trabalhos poderão ser alterados visando o aperfeiçoamento do serviço, a melhorar a utilização dos recursos financeiros mediante a autorização da Secretaria Pública, celebrada de adiantamento, ouvindo, evidentemente, as duas partes, que servem às pastas. Muito bom. Nós vimos aqui, então, que o governo joga tudo para o município. E aí o município tem que arcar. Quanto que o município hoje, o município de Tupã, gasta? Hoje nós temos um orçamento para os bombeiros de 460 mil ano. Até o momento, foi empenhado 262 mil. Líquido gasto, 239. Isso quer dizer que o bombeiro tem mais ou menos 200 mil para terminar o ano com todas as despesas. O município está fazendo a sua parte? Claro que está. Ele está fazendo. Porque nós temos aqui, não sei se mudou, mas nós temos aqui também a abrangência de outras cidades. Iacri, Basto, Arco-Íris, Quintana, Queiroz, Herculândia, eu não sei se tem mais algumas, ou foi mudado algumas, é isso que eu tenho na mão. O que eu venho a dizer é que, como outros que nós temos aqui em Tupã, quer seja residência terapêutica, UPA, o município de Tupã, com seus munícipes, ele arcam com todas as despesas, sendo que nós atendemos, através da UPA, pessoal de toda essa região. E assim também nossos hospitais. E agora não é diferente com a questão do bombeiro. E, evidentemente, que tem que ir. Então, nós, porque aqui é uma casa política, nós temos que estar sempre ao lado da população. É isso que nós temos que estar. E o bombeiro, eu esqueci de ler uma cláusula aqui, que a qualquer momento, ambas as partes, tanto o município quanto o governo, pode quebrar esse convênio. Por um motivo, vai lá, não quero mais a corporação, ou o governo também pode tirar. Mas isso, para nós, munícipes, jamais. Nós temos que ter o bombeiro, porque hoje, sem desmerecer nenhuma instituição, eu acredito que é a instituição hoje mais respeitável. Mas o município também não aguenta pagar tantos impostos. Aí eu fiz a emenda, que eu vou cortar parte da minha fala, que infelizmente não dá. Eu fiz uma emenda porque o projeto que veio até nós, como já foi falado aqui, ele falava aqui, no artigo 2, no inciso 7, doação voluntária de simpatizantes da corporação. Muito bom. Depois, ele colocava um membro da Câmara, e nós já temos diversos problemas com leis que a Câmara, não só vereador, mas também funcionários, não devem participar. É uma orientação. Então, nós também estamos aí. Mas o absurdo que eu entendi é o artigo 12. Mas não é inconstitucional. A taxa é inconstitucional. O Supremo Tribunal já determinou que a taxa é inconstitucional, e eu não sei por que ainda o Congresso não modificou, porque se é inconstitucional, é dada como inconstitucional, está aqui na minha mão, a inconstitucionalidade da taxa, e nós não estamos falando em taxa aqui, evidentemente, mas nós estamos falando aqui no parágrafo, no artigo 12, tendo em vista o dispositivo do artigo 2º, do inciso 7º, a presente lei poderá o Poder Executivo inserir no carnê de IPTU, a partir do exercício seguinte, a aprovação da presente lei, documento destinado à arrecadação de contribuições espontâneas ao Corpo de Bombeiros de Tupã, cujos recursos serão integralmente revestidos em favor do fundo institucional da lei. Está muito bem. E depois, no parágrafo único do artigo 12, fala: o prefeito municipal, por decreto, poderá estabelecer o valor mínimo para a contribuição espontânea referida no artigo. Mas o prefeito poderá, ele poderá colocar 100, poderá 50, 200, e nós vamos aprovar uma lei dando um poder ao prefeito para que ele coloque, mas é espontânea. Muito bom. Chega lá para uma pessoa de uma família mais carente, ela taca o carnê, vem anexado no carnê Essa presidência terá mais um minuto para concluir. Presidente,
Obrigado, senhor presidente. Ela, por qualquer motivo, começa a pagar, e pagou sem saber, ou debitou do banco, e aí, daí, mais para frente, 3, 4 meses, alguém vai lá no rádio, vai na rotativa, vem aqui na Câmara, fala, é inconstitucional, não pagou. Vai dar uma enxurrada de ações na Prefeitura, eles não vão ter condições de fazer isso. Então, campanha se faz a qualquer momento, não precisa estar na lei. A lei não é para isso. A campanha pode fazer como se faz o SIM, como se faz o Lions, como se faz o hospital. Faça uma campanha. Pode fazer, nós estamos aqui para isso, para trabalhar, para divulgar. Isso é importante. O que nós não podemos é... Eu usei um termo meio chulo, quando eu falo assim, ó, até passar para trás o contribuinte. Claro que não é a intenção dessa, e nem do prefeito, mas pode acontecer. Então, o que nós estamos pedindo nessa emenda, o fundo é fundamental, tem que ser criado. E eu acho que nenhum vereador aqui é contra. E todos os vereadores são unânimes quando eles falam... Vou me encerrar, presidente. Quando eles falam com relação à questão dos bombeiros. Então, eu conversei já com alguns vereadores, aquele que a gente teve contato, né, sobre essas emendas, e pedimos voto favorável à emenda para que depois o projeto emendado a gente possa estar votando no projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Em única discussão, emenda número 2 ao projeto de lei complementar 13 de 2018. Pela discussão. Pela discussão, o vereador Charles dos Passos terá até 10 minutos para o uso da palavra. Solicito ao nobre vereador Walter Moreno que retome a presidência dessa casa. Senhor presidente, como eu já fiz as saudações de praxe, eu vou direto ao assunto. Eu volto a essa tribuna, senhor presidente, só para tentar entender, quando a administração fala que esses encargos do Estado, que são de obrigação do Estado, vão onerar a Prefeitura. Porque o artigo 2 do referido projeto de lei complementar número 13 fala o seguinte, que as receitas do FEBOM, né, do fundo, poderão ser constituídas de auxílios, subvenções, repasses ou doações municipais, estaduais e federais. Quando fala doações municipais, é dinheiro do município, não é da população, é do município. Quando fala no parágrafo único que as receitas e despesas integrarão a lei orçamentária anual por meio da previsão orçamentária do município. Então, a lei, em seu artigo 2, já estipula que o município vai, sim, colocar dinheiro no fundo. Então, essa assertativa de que o município não vai arcar com nada não é a verdade. E a única coisa que não é do município são as contribuições voluntárias, espontâneas, que é o munícipe, que, na verdade, é o mais interessado no serviço do Corpo de Bombeiro. Quando pega fogo, como aconteceu no museu, são eles que são chamados. Quando alguém sofre um infarto, é o resgate que é chamado. Tenho certeza. Quando o artigo 12, parágrafo único, fala que o prefeito poderá instituir o valor, sem a emenda que eu fiz, claro que fica meio estranho, porque o prefeito pode pôr o valor que quiser. E estava inserindo no IPTU. Então, se torna uma taxa embutida, mascarada. Com a anexação de um boleto à parte, escrito em letras garrafais, contribuição espontânea, isso não ocorre. E eu também não acredito que o contribuinte mais humilde vai se equivocar e pagar, porque, principalmente os mais humildes, têm muito cuidado no pagamento de qualquer tributo, haja vista que não tem dinheiro. Então, ele fica contando as moedinhas, ele olha bem se é. Quando ele vai na caixa, fala, moça, vê certinho se é essa parcela, se não é o do mês passado, se vai pagar a mais, se pagou a menos. Eles têm muito cuidado no pagamento. Assim funciona na comarca de Santos, na cidade de Santos. E a lei funciona muito bem. E eu acho que, como é discricionário, como vai ser o prefeito que institui, e é uma contribuição espontânea, que não vai dar direito ele a executar-se, isso se a minha emenda passasse. Não vai onerar o contribuinte, porque ele não vai poder executar esse valor. O contribuinte vai doar se quiser. E o prefeito, eu
eu duvido muito que ele colocaria lá uma verba, por exemplo, uma contribuição de R$300. Ninguém contribui. Agora, se puser 10, eu tenho certeza que muita gente vai contribuir. Então, ele vai, claro, tomar por base o bom tom, né, a escala mediana da população, que a maioria é constituída de pessoas com poder aquisitivo não muito alto, e não vai colocar, porque ele sabe que quanto maior o valor, menor vai ser a taxa de adesão ao pagamento da contribuição espontânea. Mas eu não vim aqui pedir voto contrário à emenda do presidente, eu entendo. Quando ele havia feito a emenda, eu não tinha nem passado essa ideia. E não quero pensar que vão votar contra a minha emenda porque é minha emenda, que é o que tem acontecido nessa casa. Se a ideia é do vereador Charles, que é a oposição, que está causando problema, que está contra as entidades e que faz um monte de coisas para atrapalhar a administração, então a gente vota contra. Mas eu quero que fique registrado. A contribuição espontânea não onera o município. O poder do prefeito decretar o valor não vai dar a ele o poder de executar um valor alto, porque o título se torna inexequível quando não pago. E vai ajudar o Corpo de Bombeiros, porque não existe objetividade de se criar um fundo se não tem de onde tirar dinheiro. E eu tenho absoluta convicção que o povo tupanhense é solidário. Agora, o bombeiro parar de atender as ocorrências, parar de apagar incêndio, que não é só em Tupã, para fazer campanha para adquirir dinheiro, eu tenho absoluta certeza que muitos deles não têm tempo para fazer isso. Então, eu queria realmente contribuir, mas eu estou vendo que a minha contribuição não é bem-vinda nesta casa. Eu deixo aqui a minha consternação e tristeza, mais uma vez, mas eu vou continuar tentando ajudar a nossa cidade, independente do que aconteça dentro da Casa Legislativa de Tupã. Estou aqui para fazer meu trabalho de vereador. E se a minha emenda contribui com o Corpo de Bombeiro, contribui com a administração e, principalmente, com os nossos munícipes, eu queria que essa emenda fosse aprovada. Não para mim, mas para a corporação e para a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. A emenda continua em discussão. Pela discussão, vereador Ribeirão. Senhor presidente, mais uma vez, agora para discutir esse projeto, eu não concordo com o vereador Charles, que fala que normalmente quando o Charles ele é oposição, eu também sou, a gente tem que concordar. Aqui não, aqui a gente lê a lei, interpreta. Eu não concordo, Charles, no seguinte aspecto: a partir do momento que diz que o FEBOM será constituído as receitas por auxílio, subvenção, repasse, doação municipal, estadual, federal, além de doações de instituição pública, privada, destinada ao grupo, que qualquer lojista pode fazer. E tem mais uma coisa: o serviço mais importante que o bombeiro faz não é apagar fogo, não. É a prevenção, para não ter o problema. Não vai deixar de fazer uma campanha porque vai apagar fogo. Não. Muito pelo contrário, a função primeira do bombeiro é prevenir que não pegue fogo, é prevenir que não tenha problema, e, lógico, se precisar, vai ter que ir para o confronto. Do jeito que aqui a lei está ficando, tirando o artigo 12, a gente não cria um conflito entre o contribuinte. Porque eu estou aqui nessa casa há muito tempo, tudo que faz em Brasília, São Paulo e Tupã, quando fala em receita, é tirado do contribuinte. Vamos deixar quem dá, está tudo certo. Tenho certeza que com uma boa campanha que os bombeiros possam fazer, com o auxílio dessa casa, inclusive, os comerciantes podem ajudar, os 7 municípios que participam do atendimento do bombeiro, que não é só Tupã, podem contribuir. E mais uma coisa, o dinheiro vai sair do contribuinte, sim, porque a prefeitura, de acordo com esse projeto, no seu artigo 1º, tem que constar na lei orçamentária a previsão, e é votado por essa casa. E, além disso, ainda pode fazer a subvenção. Está certo que o que está na lei, no orçamento é uma previsão. Ele pode gastar mais, pode gastar menos, pode até não gastar. Mas, estendo a janela lá, ele pode mandar um projeto se o bombeiro precisar de mais auxílio, dinheiro pago pelo contribuinte que vai para o cofre da prefeitura, ele manda um projeto de subvenção e atende o bombeiro, que eu acho justo, como atende a Santa Casa, como atende o São Francisco, como atende a PAI, como atende
Nunca essa casa votou contra a subvenção aqui, pois se o prefeito está vendo que precisa. Vão votar contra por quê? Se o prefeito está dizendo que tem o dinheiro e quer dar o dinheiro, somos contra? Não somos favoráveis. A questão aqui, o vereador Walter fez uma emenda que eu havia já discutido nessa tribuna aqui, e não é porque eu discuti, e ele também discutiu, outros discutiram, que não deveria envolver a população, uma massa de mais de 25 imóveis, para discutir uma doação. Dá quem quer, pode fazer vários tipos de trabalho com a sociedade, e as pessoas dão. Por exemplo, eu contribuo para 2 entidades, eu não preciso nem dizer quais são, porque eu faço porque quero, ajudo. Quantas pessoas podem fazer isso? Um monte. E o bombeiro merece, sim, o trabalho do município, apesar de voltar a dizer, deveria ser dever do Estado. Conforme disse o vereador Meirelles, é dever do Estado, é direito da sociedade, mas o dever é do Estado. Mas existe um convênio, e baseado nesse convênio, nada impede que o município possa ajudar, e com mais esse fundo criado, não impede que nenhum munícipe, nenhum empresário, nenhum município que está ligado na nossa região esteja impedido de ajudar. Já discutiu-se esse fundo aqui em Tupã, aqui nessa Câmara, por várias vezes e não chegou no que chegou hoje. Por exemplo, Tenente Góes, foi o primeiro que fez reunião conosco lá atrás, rapaz, quantos anos isso? Tenente Góes já foi embora? Thelma, quantos anos faz isso? Mais de 8, o Góes foi embora, mais de 10. Sempre foi o sonho do bombeiro, porque em outros municípios fez e deu certo. Então, quero parabenizar mais uma vez aqui os representantes que estiveram conosco aqui, com o objetivo claro, queremos criar o fundo. Então, se queremos criar o fundo, vamos criar o fundo. E vamos excluir a polêmica, vamos excluir aquele negócio que pode dar a ressonância lá da sociedade, dizendo que nós criamos uma imposição para a sociedade. Vamos deixar a sociedade participar naquilo que puder e naquilo que quiser. E acho que, dificilmente, os 7 municípios, visitados por Vossa Excelência aqui, falando com os prefeitos, olha, uma subvençãozinha para nós, cada município, todo mundo ajuda, pesa menos para todo mundo, e o bombeiro precisa de uma estrutura. A nossa estrutura é boa, pode melhorar, vocês precisam de treinamento, precisam de adequação física, precisam de tudo aquilo que vocês têm. Mas temos que ter um projeto tranquilo, limpo, que não crie problema para a sociedade e que vocês atendam o objetivo principal, que é ter um fundo para ajudar na manutenção do bombeiro, e que os governadores deveriam de destinar todo esse pagamento, que seria o correto, que é o mesmo dinheiro, sai da população do mesmo jeito. E nós estaremos votando contra, aliás, a favor da emenda do vereador Walter, conforme já tinha dito aqui, excluindo o artigo 12, seu parágrafo, e votando favorável a esse projeto. A emenda continua em discussão. Pela discussão. Pela discussão, capitão Neves. Senhor presidente, vereadores, público que nos assiste. É engraçado, um tempo atrás eu vi aqui as pessoas reclamando que a contabilidade da prefeitura é bagunçada. Não dá para se garantir onde o dinheiro vai. Aí agora mudou-se o discurso. Ela é bem organizada. Todo mundo sabe que o dinheiro depositado vai pagar o cidadão. Quando foi falado aqui o Ribeirão na primeira vez, na comissão, eu ia apresentar a emenda. Chega lá, puxa, o Walter já colocou, vou ficar com a raia do Walter? Parabéns, porque nós somos contra o imposto ao povo de Tupã. E aqui, ninguém vai votar emenda por causa de fulano, ciclano e beltrano. É uma questão de hierarquia. A emenda do vereador tira 12, então não tem mais o que votar, a não ser uma correção. Tanto é que, na reunião, até pensava que a gente tinha apresentado para os vereadores da base. Mas não tem vereador da base. Esse trabalho aqui do Fundo de Bombeiro foi feito exclusivamente pela Câmara Municipal, com os vereadores que representam. Inclusive, até estava o Paulo Henrique na referida discussão. Então, pessoal, nós apenas estamos alongando uma coisa simples. Foi tirada a coisa que impede, que tumultua, que cria problema ao cidadão. Subvenção também não pode ser, tem que passar pela Câmara Municipal, a subvenção, ele tem que criar a subvenção, tem que vir aqui um projeto, porque nós aprovamos aqui, seguir uma lei aqui que existe aqui na coisa. Então, eu só venho aqui dizer que, como representante aqui dos vereadores mais novos, nós não perseguimos vereador, nós não votamos porque nós não gostamos do pastor Eliezer, ou não gostamos do Alexandre Escombate, ou não gosto se a emenda for legal, votaria. Se não tivesse essa emenda do vereador Walter Moreno, com certeza teria sido apresentado. Então, eu não estou aqui só falando
que a votação aqui é pensando no bem-estar do povo, e porque eu acredito que a prefeitura também precisa amadurecer algumas coisas, pelo que já foi dito aqui. E, conversando com o tenente Félix dos Santos e o subtenente Thomas lá, chegamos à conclusão de que, tirando o artigo 12, o Fundo de Bombeiros estaria criado, e aí vai passar para a segunda fase, que é a negociação, trabalhos e aquela formatação, para que o Corpo de Bombeiros exista, porque ele não pode deixar de existir em Tupã e região, e a gente possa fazer um trabalho com qualidade. Não existe aqui ego ou vaidade de fulano, ciclano, beltrano, nem a emenda não é melhor, nem o inferior. O que é superior aqui é o Fundo do Bombeiro, que precisa ser aprovado pela Câmara Municipal. E todos aqui vão aprovar. Eu estou só falando que não é que a gente vai deixar de aprovar uma emenda por causa que é de ciclano, que Beltrano não é emenda, porque, infelizmente, é uma hierarquia e segue, e nós vamos seguir isso aí, numa boa normal. Desde a primeira vez que o vereador fez uso da tribuna aqui, o vereador Ribeirão, primeiramente, que eu falei assim, a primeira coisa que eu vou fazer na Comissão de Constituição e Justiça é tirar o artigo 12, porque eu sou contra. Né? Por quê? Primeiramente, aqui, que eu não sei qual o valor que o prefeito vai instituir aqui para cobrar. As pessoas pagam sem saber. Depois vai entrar na justiça para cobrar, porque já teve taxas aqui, outras pessoas pagando isso e aquilo. Então, nós estamos trabalhando com um pouco de presteza, agilidade, transparência. Agradeço o tenente Félix, o tenente dos Santos e o subtenente Thomas, que colaboraram, né, junto com concordaram, fizeram um trabalho. E esse é o trabalho que fazer. Aqui não existe um trabalho voltado do vereador, existe um trabalho dos 15 vereadores da Câmara Municipal de Tupã em preservação ao Fundo de Bombeiros. Então, eu, como vereador novo, mais velho, né? Peço o voto favorável de todos à emenda. Consequentemente, o nosso Fundo de Bombeiro foi proposto pelo nosso vereador, Cabo Castilho, né? E, mais uma vez, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. A emenda 2 está em discussão. Pela discussão, o vereador Pastor Elias. Senhor presidente, boa noite, membros da mesa, nobres vereadores, vereadora, público que nos acompanha, em especial nessa noite, toda a corporação do Corpo de Bombeiro, uma entidade muito respeitada pela população. Tudo que já foi dito aqui é muito importante, essas discussões, mas pelo que eu entendi, quando fui procurado pelo tenente, subtenente, lá no meu gabinete, que a maior preocupação deles é que seja criado esse fundo. E nós, é claro, sempre pensamos no contribuinte, essa casa. Então, tem vereadores que é a favor de colocar no carnê do IPTU, outros entendem que não, mas o mais importante é que seja criado esse fundo, e nós entendemos, como eles disseram para nós, visitando os nossos gabinetes, que esse trabalho será um trabalho de conscientização, e a própria população, entendendo a necessidade desse trabalho, vai contribuir de uma forma espontânea, estando inserido no carnê do IPTU ou não estando, é um trabalho de conscientização. Então, eu acho que a nossa discussão é importante, porque nós realmente nos preocupamos com aquilo que o contribuinte, como ele vai entender, é mais uma taxa, é mais um imposto que está sendo colocado para nós. Então, há preocupação dessa casa com relação aos contribuintes, como as pessoas vão encarar isso. Mas o mais importante é que seja aprovado esse fundo, e nós entendemos que toda a população vai entender, vai contribuir, como o Ribeirão disse, todos nós aqui contribuímos com entidades na nossa cidade, porque entendemos a necessidade. Eu acho que não vai ser diferente com o Corpo de Bombeiro. As pessoas vão ajudar por entender a necessidade. Tá? E como o Meirelles disse aqui, a filha dele já foi atendida, e eu duvido que, se não tem alguém aqui da família ou um amigo que já não foi atendido pelo Corpo de Bombeiro. Todos nós temos um amigo ou alguém da família que já foi atendido por eles, ou, se não, nós mesmos. Então, eu acho que a nossa população não vai ter nenhuma dificuldade de entender esse projeto e ajudar, como os vereadores já falaram aqui, né, o Paulo Henrique e eu também vou ajudar dentro das minhas condições, e cada contribuinte vai ajudar dentro das suas condições. Então, eu estou aqui para pedir também voto favorável
a emenda do nosso presidente. Eu acredito que a própria população, independente de estar no carnê do IPTU ou não, vai ajudar. Parabéns à doutora Thelma, que é uma luta de muito tempo, né? E agora o nosso pastor Castilho, que fez essa indicação, e é um trabalho dessa casa, eu entendo dessa forma, né? É como a lei delegada, né, Ninha? Quantos anos o Ninha vem falando disso, né? E agora é uma união de vereadores que acredita na corporação da Polícia Militar, né, lutando pela Polícia Militar, agora especial pelo Corpo de Bombeiro. Então, por isso que é importante o parlamento. Quando nós nos unimos em ideais comuns, nós temos mais força e conseguimos aquilo que nós queremos. Então, hoje, nós temos vários representantes da polícia aqui. Né? O Ninha não é policial, mas tem filho que é policial. Então, é a união das forças que faz com que nós consigamos os nossos objetivos. E eu tenho certeza que, nessa noite, vai ser conseguido mais um objetivo, que é a aprovação desse projeto de lei, que é a aprovação desse fundo do Corpo de Bombeiro. Parabéns a essa casa, parabéns a essa corporação, e eu tenho certeza que quem ganha com tudo isso é a nossa cidade. Boa noite. A emenda continua em discussão. Pela discussão, vereadora doutora Thelma. Novamente volto a essa tribuna, desta vez para falar um pouquinho sobre a emenda e o projeto da Lei Complementar número 13, e vendo aqui, né, que desde o começo da sessão, quantos profissionais do fogo estão aqui nos assistindo, e estava ali da minha cadeira pensando que, para eles, deve ser mais fácil atender a ocorrência. É uma discussão grande, mas que, com certeza, terá frutos. Realmente, há muitos anos, pedimos, explicamos a importância da criação do Fundo de Bombeiro no nosso município, que começou, efetivamente, com a ideia trazida pelo então Tenente Góes, que hoje já é capitão, né, e que não está mais aqui. Veio o Tenente Roberto, depois o Tenente Félix, está chegando um novo tenente. A equipe toda que está aqui acompanhou bastante isso. E eu sempre dizia, né, o Corpo de Bombeiros de Tupã atende 7 municípios, mas apenas Tupã paga essa conta. Há mais de 40 anos, o seu Takao Kawakami, aqui eu quero homenageá-lo, ele esteve em São Paulo e ele, enquanto presidente da Associação Comercial de Tupã, foi solicitado a ele, porque havia incêndios aqui no município e, cada vez que isso acontecia, vinha de longe uma viatura do Bombeiros para apagar e, normalmente, perdia o imóvel, perdiam os bens, perdiam vidas. Então, ele foi atrás e o governo do Estado pergunta, né? O município quer? Quer. Então, o Estado faz alguma coisa, o município faz outra. Aconteceu isso com várias delegacias, inclusive a Delegacia da Mulher, e é assim que o Estado age. De qualquer forma, a criação do Fundo de Bombeiro, e eu já tentei explicar isso na época para o professor Valdemir, depois para o seu Manuel Gaspar, em seguida para o Ricardo, todos os prefeitos que foram passando, eu fui explicando. Enquanto não se cria o Fundo de Bombeiros, apenas Tupã paga essa conta, porque não há como os outros municípios destinarem recursos para o município de Tupã, não tem legalidade. E a criação desse fundo é essencial para isso. Bom, chegamos num ponto que, extinto a taxa de bombeiro, né, se vê, então, o município obrigado a fazer algo que já poderia ter sido feito, na verdade. Eu concordo com o vereador Charles quando ele diz que, havendo um boleto, um documento, uma forma do cidadão contribuir espontaneamente, ajuda. Mas, se esse artigo, o artigo 12, é um artigo que traz polêmica, então, neste momento, a gente pode excluí-lo para depois fazer um trabalho
organizar esse fundo de bombeiro, que até então, antes da criação do fundo, apenas o executivo decide onde vai investir, e após a criação do fundo, há um conselho, inclusive envolvendo a comunidade, que vai ajudar a decidir onde vai gastar o recurso, onde vai investir esse recurso, como vai decidir a destinação e juntar de um ano para o outro um recurso para fazer algo a mais, para comprar um equipamento mais caro. O que nós precisamos, efetivamente, é aprovar esse fundo de bombeiro na data de hoje, já que o município, né, o executivo, encaminhou o projeto. Se há algum pedacinho do projeto que não é consenso, excluímos, neste momento, esse artigo, para depois pensarmos como incluí-lo novamente ou como isso será feito. Mas eu acredito que a população, de um modo geral, vai compreender a grande necessidade de termos um corpo de bombeiros em Tupã estruturado. Eu conheço alguns lugares onde há posto de bombeiros, como há aqui em Tupã, e que, sem a estrutura necessária, os equipamentos vão ficando obsoletos, antigos. Há lugares em que o corpo de bombeiros, os funcionários, os profissionais, precisam levar o almoço de casa, já que eles trabalham 24 horas e precisam se alimentar e descansar. Nós não temos isso em Tupã, mas eu tenho convicção de que os outros municípios precisam começar a colaborar. As empresas que cuidam, que têm maior possibilidade de incêndio, pode ajudar a estruturar. Os cidadãos que foram atendidos podem fazer a sua contribuição espontânea também. Então, não vejo que a emenda do vereador Charles esteja errada. É que, no momento, acreditamos que, havendo alguma polêmica, vamos aprovar a proposta e excluindo esse artigo. Por isso, eu voto favorável a essa emenda, para que a gente tenha consenso e vote favorável ao projeto hoje. E, a partir de então, podendo receber recursos de multas judiciais, podendo receber recursos de todas as instituições, nós vamos fazer com que o nosso posto de bombeiros continue sendo exemplo, não só para a região, mas para todo o nosso estado de São Paulo. Muito obrigada. A emenda continua em discussão. O Amaury. Tá A emenda continua em discussão. Pela discussão, vereador Amaury. Senhor presidente, nobres parlamentares, eu creio que o fundo está aprovado. Então, não temos que discutir a respeito da aprovação do fundo. O que a gente vê aqui é que o fundo ele está sendo criado com duas funções. A primeira é de administrar os recursos que já existem, porque aqui não está sendo criado nenhum recurso, ele já existe. E possibilitar que a corporação possa angariar novos recursos para atingir as suas finalidades. Então, nesse aspecto, no primeiro momento, eu entendo que a emenda do vereador Walter está correta quando ela retira duas coisas. A primeira, que é uma coisa que a gente vem combatendo muito aqui nesta casa, é a participação da Câmara Municipal em conselhos. A Câmara Municipal não tem que participar de conselhos, porque ela já é uma esfera de decisão e um poder separado do Poder Executivo, e esses conselhos pertencem, geralmente, ao Poder Executivo. Então, sem dúvida alguma, há um conflito aí. Nesse sentido, nós estamos de acordo. A segunda exclusão, que é aquela que exclui a possibilidade do cidadão contribuir espontaneamente com o corpo de bombeiro, no primeiro momento, ela estaria correta. Eu votaria a favor dela.
No entanto, quando eu vejo uma outra emenda que corrige essa situação de uma maneira diferente, então eu começo a pensar, o que é que o projeto de lei fala? O projeto de lei, nesse aspecto, fala que o Poder Executivo iria inserir no carnê do IPTU a cobrança espontânea. Ora, inserir quer dizer incluir. É nesse sentido que está. E, obviamente, se você recebe um carnê do IPTU incluído entre todos os elementos, também isso fica muito difícil para a população distinguir aquilo que é espontâneo daquilo que é tributário. Então, de fato, a emenda do vereador Walter está correta, nesse aspecto. Não porque não cria, mas porque gera confusão para o munícipe na hora de pagar. E aí também, você pega um carnê do IPTU com todas as rubricas, você tem alguma dificuldade para separar, vou tirar isso aqui fora e tal. Então, realmente, incluir não é correto. Mas quando você tem uma emenda que fala, que corrige isso, e coloca que não é incluído no carnê do IPTU, não é incluído entre as rubricas do carnê, mas é anexado junto com a entrega do carnê, uma entrega de um boleto, onde a pessoa vai contribuir, aí sim, se ela quiser, nos meses que ela quiser, se estiverem lá 10 boletos e ela quiser pagar um só, ela só vai pagar um. Se ela não pagar os outros, ela não vai ser executada, porque não é tributo. Não é tributo, não tem como executar isso. E se nós votássemos isso, nós estaríamos contribuindo definitivamente com o Corpo de Bombeiro, realmente. Porque nós não temos a tradição no Brasil de contribuição espontânea. Não temos. Não há isso. As pessoas não fazem isso. Por uma série de razões. Esperar que vá haver contribuição espontânea, às vezes a pessoa até quer contribuir, e ela acaba se esquecendo, acaba não fazendo isso. Se nós instrumentalizarmos, e é isso que a emenda está fazendo, instrumentalizar, você está entregando para o munícipe o carnê do IPTU, que é uma coisa, e um outro documento, que ele vai decidir se vai ou não, eu tenho certeza que nós teríamos uma contribuição muito grande da população espontaneamente. Se a pessoa não quer, joga aquilo fora. Nós temos casos de muitas pessoas que recebem em casa boletos de instituições de outras cidades e acabam contribuindo pelo simples fato de ter recebido, porque espontaneamente não iriam fazer isso. Então, eu acho que nós temos uma oportunidade muito grande aqui hoje de uma vez só resolver essa questão, do que, para que é que nós vamos deixar isso para resolver lá na frente, se nós temos a oportunidade aqui hoje? Que é justamente a de permitir que a nossa população, aqueles que quiserem e aqueles que puderem, e no mês que ele quiser, no mês que ele puder, no valor que ele quiser, no valor que ele puder. Ora, é uma oportunidade que nós estamos dando a uma instituição que foi dito por todo mundo aqui, todos nós sabemos, que é, se não a mais respeitada, sem dúvida alguma, uma das mais respeitadas pela população, que é o Corpo de Bombeiros, pela natureza, não só pela natureza do seu serviço, porque muitas instituições têm uma natureza boa, mas a instituição não é boa. E, neste caso, não. É uma instituição de natureza boa, que é uma instituição boa por aquilo que ela faz e da maneira como faz. Então, tenham respeito. Então, hoje, se boa parte da nossa população quiser contribuir, ela não tem um instrumento para fazer isso. Vai precisar fazer campanha, vai precisar fazer isso, vai precisar fazer aquilo, que nem sempre isso é tão simples. E
Também não é permitido que se coloque essas coisas nos carnês do IPTU. Precisa ter autorização legal. A autorização está aqui na emenda número 4, que autoriza a prefeitura a encaminhar, não, volto a repetir aqui, isso não está, de maneira nenhuma, tirando nada de contribuinte nenhum, isso não está obrigando ninguém a pagar nada, isso não está criando nenhum problema para ninguém, para a sociedade nenhuma, isso não está executando ninguém. Os que me conhecem aqui na Câmara sabem de todo o trabalho que nós fizemos contra elevações de impostos aqui, sabem do histórico da minha vida de luta aqui. Nunca apareci nesta casa com chapeuzinho de Papai Noel às vésperas de aumento de imposto. Então, nós temos um histórico dessa luta, e a gente sabe definir. Não se está aqui com essa emenda. É louvável a emenda do vereador Walter, porque, naquele momento que ele apresentou a emenda, não havia a outra emenda que veio depois. Aí, a outra emenda que veio depois, ela resolve os dois problemas. Resolve o problema da inadequação da lei, da confusão que a lei poderia criar, e permite um instrumento na sua casa que você vai decidir o que você vai fazer. Se você vai contribuir ou não vai contribuir. Se você vai ajudar ou não vai ajudar o Corpo de Bombeiros, o trabalho do Corpo de Bombeiros. Sempre que seja necessário que a instituição fique realizando tarefas, fique realizando campanhas, como já se disse aqui, desviando-se até das suas finalidades para poder sobreviver, para poder tentar a sobrevivência da corporação. Então, eu entendo que nós temos, neste momento, uma grande oportunidade de resolvermos isso já. Então, nós vamos aprovar o projeto aqui, hoje, e depois, lá na frente, nós vamos autorizar a fazer isso. Ué, por que não fazemos isso hoje? Não vejo dificuldade nenhuma. Então, senhor presidente, eu gostaria de solicitar, de acordo com o artigo 223 do Regimento Interno, que houvesse destaque na sua emenda, na emenda número 2, para a votação do artigo 2º, porque entendo que todos nós devemos votar a favor do artigo 2º para retirar a Câmara realmente do Conselho. E em havendo esse destaque, eu votaria a favor do artigo 2º, da exclusão do artigo 2º, votaria contra a exclusão do artigo 12 e votaria a favor da emenda número 4, que coloca as coisas nos seus devidos termos, ajuda o Corpo de Bombeiro, permite à população que queira contribuir, quem quiser, só quem quiser, e do dia que quiser, do jeito que quiser, possa contribuir com o Corpo de Bombeiros. Essa é a contribuição que eu gostaria de fazer aqui e reiterar esse requerimento. Muito obrigado. A emenda continua em discussão. Pela discussão. Pela discussão, o vereador Paulo Henrique. Presidente, nobres vereadores, falar um pouquinho desse projeto. Eu acho que a discussão aqui deveria ser o porquê nós estamos precisando que a sociedade, mais uma vez, ajude uma instituição a pagar as contas. Por quê? Ah, mas não é obrigatório. Realmente não é obrigatório. Hoje o Brasil é o país que mais se paga imposto do mundo. Até quando? Até quando nós vamos ter aqui a pressão de passar para a população pagar uma conta que é do Estado pagar?
Quem quiser contribuir, que contribua. Mas eu espero que assim os próprios bombeiros que estão aqui, que passamos uma conta para o próprio Estado e cobre do Estado a sua participação. Não dá mais para a gente admitir esse tipo de coisa. Vamos vir aqui, vamos colocar, vai ser uma coisa que vai ficar a contento do contribuinte, pagar ou não. Mas essa não é da discussão nossa aqui. Quem tem que manter isso é o Estado, é o governo federal. O município já ajuda. Tem aqui no orçamento 467 mil para ajudar os bombeiros. Legal. E o Estado? Está faltando dinheiro? Por que não corta os quase 50 mil cargos comissionados e começa a passar para os bombeiros? Vamos falar o que realmente é um problema nesse país. O problema desse país é que se paga muito imposto e se gasta-se muito mal. Esse é o problema do nosso país. Não vamos ficar aqui jogando um contra o outro. Eu sou a favor do bombeiro. Eu sou a favor do bombeiro. Vou ajudar na medida que eu posso. Porém, não é o município, não é o contribuinte que vai pagar essa conta, não. Não é. Me desculpem vocês. Eu quero que vocês saiam daqui felizes comigo. Mas eu não vou sair daqui nervoso comigo porque eu não vou falar a verdade. Quem paga essa conta é o Estado, a gente já paga um monte de imposto, são mais de 150 dias para pagar imposto. Eu sei que vocês têm a hierarquia de vocês, que vocês não podem ir lá e, às vezes, esbravejar, e isso realmente é um problema que nós temos nessa questão do militarismo, porém, eu, como um político, não vou aceitar isso aqui, achar, nós vamos ser bonzinhos, vamos pôr lá na última folha do IPTU, para que o contribuinte possa usar isso como uma forma de ajudar os bombeiros. Vamos fazer isso também para a Santa Casa, vamos colocar lá no boleto do IPTU para a Santa Casa também, que é filantrópica. Vamos colocar para o SIM, vamos colocar para a PAI. E aí eu te pergunto, quando que os políticos vão começar a sangrar e cortar as regalias que eles têm? Os cargos comissionados que eles têm. Mais de 140 mil tem hoje um deputado estadual para gastar com folha de pagamento de assessor. São 94. Já não daria para ajudar os bombeiros? Mas é bonito falar, né, que o contribuinte vai poder ajudar, presidente. É bonito falar. Chega, nós não aguentamos mais pagar mais nada nesse país. Quem tem que arcar com isso são os políticos que estão aí. Governo do Estado, governo federal. O município que já está ajudando com uma certa parcela grande, que está pesando para nós, não que seja um fardo ajudar os bombeiros, mas está sendo um fardo para o contribuinte lá na ponta pagar tudo que está de errado. E a gente sempre está discutindo o que não é o óbvio, que é hoje uma carga tributária fenomenal, que só existe no país, e todo o serviço, tirando hoje talvez os bombeiros e a polícia militar, o resto é entregue de uma péssima qualidade. Por quê? Não porque o funcionário público não sabe entregar ou não possa entregar, é porque você tem hoje muito mais chefe, hoje você tem muito cargo de cabide, gastando onde não se deve, e esquece de poder dar um trabalho de qualidade para o próprio funcionário. Vou dar um exemplo. O Tupã foi vendido que teríamos 10 secretarias, estamos com 17. Cargos comissionados no governo do Estado, no governo federal. Não é assim que nós vamos resolver o problema desse país. Seria muito legal falar aqui para os nobres bombeiros que estão aqui, que nós vamos colocar uma cláusula lá no IPTU para o próprio munícipe escolher. Isso a gente já está fazendo. O que eu não acho de direito é colocar isso no carnê do IPTU para trazer essa conta para o próprio contribuinte, ou a pressão de ter que falar, velho, você tem que dar, senão o bombeiro vai embora. Não! Quem tem que fazer isso é o Estado. Não concordo. Eu não estou fazendo isso aqui para fazer jogos de interesse, para daqui na próxima a gente colocar aqui no carnê do IPTU e falar, não, nós vamos pôr aqui para ficar bonito. Não, nós devemos discutir aqui quantos deputados estaduais estão vindo aqui pedir votos e quantos que nós estamos colocando, parceiro, estamos numa maior discussão lá na Câmara, porque a gente está querendo colocar uma doação para o próprio munícipe ajudar os bombeiros, só que o que você está fazendo para poder regulamentar as suas contas? Governo federal. O Estado arrecada hoje 545 bilhões. Recebe de volta 55. Ô, louco! E a gente que tem que pagar essa conta é o governo federal. O governo federal, eu estou recolhendo 545 e você está me devolvendo 55 bilhões? Não tem coisa errada?
Essa é a discussão que tem que ter nessa casa. Do número de impostos que voltam para o nosso Estado. Do dinheiro que é arrecadado. É essa discussão que nós temos que ter com os nossos deputados estaduais, com o nosso governador, com nossos senadores. É isso que nós temos que discutir aqui. Não simplesmente tampar o sol com a peneira, porque vai chegar um momento que a população não vai ter dinheiro mais para contribuir. E aí, qual que vai ser a solução? Qual vai ser a solução? Não existe mais espaço para se aumentar nada de imposto nesse país. Muito menos contribuição que a gente coloca lá entre aspas, que vai ser uma contribuição para o próprio contribuinte fazer o valor que ele quer, mas a gente sabe que na ponta, a grande maioria da população não sabe diferenciar um boleto, infelizmente, e vai se sentir obrigada a pagar uma conta que não é nossa. Essa conta é dos políticos. Ou a gente começa a mudar a forma de administrar esse país, ou 2020, 2022 é melhor entregar a chave para alguém, porque não vai ter dinheiro para fazer nada. Mais uma vez, sou a favor do fundo, para que a gente possa realmente receber as emendas dos deputados estaduais para ajudar. Vamos cobrar dos deputados estaduais, parar de ficar gastando dinheiro com o que não deve, e vamos falar, ô deputado estadual, 94, você que está gastando aí seus 124 mil reais de dinheiro com cargos de assessoria, vamos repassar isso para a Polícia Militar? Vamos diminuir o número de assessores? Vamos diminuir o número de deputados estaduais? Para que 94 deputados estaduais? Para que 513 deputados federais? Vamos enxugar? A gente não vai conseguir pagar essa conta simplesmente passando para o contribuinte. Vai chegar um momento que esse país vai explodir. Ou a gente começa a administrar a administração pública com respeito e, principalmente, entendendo que o buraco quem faz são os próprios políticos e nos deixam em situação, às vezes, presidente, deselegante, às vezes, de ter que falar um pouco mais duro, de falar, e eu já falei para o tenente, no dia que nós estávamos aqui, ele sabe disso, ele até me deu uma aula, que isso aí foi um convênio firmado lá atrás, se quiser, o bombeiro pode ir embora. Eu falei, ô, tenente, eu não estou falando isso, hein? Eu só estou falando que quando você faz uma dívida, você tem que honrá-la, não passar para o município e falar assim, ou você quer ou vai embora. Comigo nunca funcionou assim. A gente quer que os bombeiros fiquem aqui. A gente quer criar o fundo para mostrar para vocês que vocês são importantes. Mas o que eu quero realmente é que o Estado e o governo federal comecem a fazer uma nova fórmula de redistribuir esse dinheiro para que o contribuinte na ponta não pague essa conta. É isso que eu acredito. Foi por isso que eu entrei na política. Não é para falar bonito, não é para fazer bonito para uma classe ou para outra. É para falar realmente que nós estamos fartos de tanto de impostos que são pagos nesse país e o serviço que é pago em contrapartida de péssima qualidade. Os bombeiros, volto a dizer, fazem um trabalho fora da curva. Faz bem o trabalho. Polícia Militar faz bem o trabalho. Mas o Estado não passa essa conta para a gente com uma pressão de ou paga ou nós vamos embora. Não, não, não. Não é assim, não. Pelo menos não vou admitir isso enquanto vereador. Por isso, sou a favor da emenda e que, realmente, a gente comece a cobrar dos políticos que aí estão uma forma nova de administrar o nosso dinheiro. Se está difícil passar dinheiro para os bombeiros, corte na carne, dê o exemplo. Dê o exemplo. Chega de querer passar essa conta para o contribuinte, por mais fácil que seja ou por menor que ela seja. Isso não é nossa obrigação. É obrigação do governo do Estado, do governo federal, repassar para os bombeiros uma quantidade que seja cabível para que eles possam trabalhar e trabalhar dignamente. Volta a palavra, presidente. A emenda continua em discussão. Pela discussão. Pela discussão, o vereador Castilho. Senhor presidente, os demais vereadores, senhores bombeiros que prestam um trabalho por excelência, aqueles que estão nos assistindo, novamente, cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Mestre Maior, Jesus Cristo Nazareno, estejam com todos vós. Senhor presidente,
Deus nos fez a imagem e semelhança dele, porém com comportamentos diferentes, atitudes diferentes e modos diferentes. E cada um tem a sua forma, a sua maneira de explanar as suas decisões. E em partes discordo aqui nessa noite. Nós temos que mudar a nossa política, então. Porque se nós... É igual a lei delegada, Excelência. Vereador Paulo Henrique. Mas a lei delegada é competência do Estado. Mas o governador, em que se faz presente aí, faz 5 anos que não dá aumento para a polícia, para o professor, para a educação, e nós temos que brigarmos, é claro, atrás dos nossos interesses. É atrás de uma lei delegada, é atrás desse fundo. E eu sempre digo que juntos nós somos fortes. E eu não quero somente parabenizar o Corpo de Bombeiro, não. A Polícia Civil, a Polícia Científica, a Polícia Ambiental, a Polícia Rodoviária, os agentes de trânsito. Mas os senhores do Corpo de Bombeiro, os senhores são a essência da Polícia Militar, que presta um trabalho por excelência. Como foi dito aqui nessa noite. Quem vai pagar? Eu vou pagar. Eu pago muita coisa. Nós pagamos muitas coisas. Só que nós votamos errado. E nós temos que mudar a maneira de votarmos a partir de agora, nessa próxima eleição. Se nós queremos um governo justo, Excelência, se nós queremos mudança em nosso Estado, em nosso Brasil, nós temos que mudar a maneira de votar. E começa pelas urnas eletrônicas. Adaptar o regime dos Estados Unidos. E se nós esperarmos, Excelência, de cima para baixo, os senhores do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Educação, da Saúde, nós não teremos nada. E nós temos que brigarmos sim. E nós que estamos aqui embaixo, nós temos que nos unirmos a cada dia, a cada momento. Porque se nós formos esperarmos desse governo que está aí, arrebentou com a polícia, há mais de 5 anos sem aumento, a educação, a saúde, e sempre estaremos brigando sim, em função da polícia civil, em função da polícia militar, porque o Corpo de Bombeiro pertence à Polícia Militar. O Corpo de Bombeiro é o néctar da Polícia Militar. Então, estamos aqui para que os senhores, excelências, venham votar favorável a essa emenda. Porque juntos nós somos fortes. E o Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a educação, a saúde, mas em especial os senhores que estão aqui nessa noite, merecem o de melhor desta Casa de Leis. E essa Casa de Leis estará votando sim favorável aos senhores. Senhor presidente, muito obrigado e volto na discussão do projeto. A emenda continua em discussão. Com referência ao questionamento do vereador Amaury, quando ele fala do artigo 223, com destaque, mas no parágrafo único, o destaque deve ser requerido por vereador e aprovado pelo plenário e implicará na preferência da discussão. Ele tinha que ser discutido antes da emenda. Nós já estamos na discussão da emenda. Então, por isso, fica prejudicado o requerimento do vereador Amaury. Eu coloco em votação a emenda número 2
ao projeto de lei complementar 13/2018. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Solicito ao secretário que consulte a votação. 12 votos favoráveis e 2 contrários, senhor presidente. A emenda 2 está aprovada. Solicito ao secretário que proceda à leitura das próximas emendas. Próxima emenda, emenda de número 3 ao referido projeto de lei complementar 13/2018, exclui o parágrafo 3º do artigo 4º, renumerando os demais. A emenda é de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Em única discussão, a emenda 3 ao projeto de lei complementar 13/2018. Está em discussão. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Essa quarta, então, ficou prejudicada. A emenda do número 4 ela já ficou prejudicada devido que ao artigo 12 ele já foi suprimido. Peço ao secretário que proceda à leitura da votação. O projeto seguinte é o projeto, agora o projeto de lei complementar já emendado, projeto de lei complementar 13/2018, autoria do prefeito municipal, institui o Fundo Especial do Corpo de Bombeiros de Tupã, FEBOM e da outras providências. Em primeira discussão, o projeto de lei complementar 13/2018, de autoria do prefeito municipal. Está em discussão. Pela discussão. Pela discussão, vereador Castilho. Novamente, senhor presidente, nobres aqui nessa noite, cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso mestre maior, Jesus Cristo Nazareno, esteja com todos vós. Senhor presidente, eu venho aqui agradecer a vereadora Thelma Tulim, que muito tem trabalhado durante vários anos, trabalhando, empenhando para que esse fundo hoje fosse aprovado. Parabenizar a senhora por ter sempre engajado aí e ter tomado a frente. No dia 25 de maio de 2018, reunimos-nos e fizemos a indicação 455 sobre esse projeto 13, projeto de lei complementar 13, que é sobre o que nós estamos discutindo aqui nessa noite. E essa indicação, na ocasião, indicamos ao prefeito para que ele enviasse para esta casa esse projeto de lei. E essa indicação for aprovada pelos senhores aqui nessa casa. Eu venho agradecer pela aprovação da nossa indicação. Mas também eu venho aqui agradecer ao prefeito Ricardo Raimundo, que por muitas vezes nós reunimos, sentamos, conversamos, me aguentou e muito a minha perturbação para que houvesse, para que ele enviasse para cá esse projeto de lei, juntamente com o Moacir Monari. Muitas das vezes também importunei vós outros que se faz aqui presente, o presidente, sentamos, conversamos, dialogamos, ao subThomas, ao tenente Félix, quantas vezes guerreamos, sentamos, conversamos, inúmeras vezes, para que nós pudéssemos chegar hoje a esse consenso. Parabenizar a todos que estiveram empenhados nesse projeto. Mas isso que vai ser aprovado aqui nessa noite é o mínimo em que esta Casa de Leis está fazendo para os senhores. Quantas pessoas que os senhores socorreram e que hoje estão vivas graças a primórdio a Jesus Cristo e, em segundo lugar, aos senhores. Por 29 anos na polícia,
estive ali atendendo ocorrências, e os senhores sempre do nosso lado. Um salário pequeno, a qual eu também participo desse salário. Um salário que não condiz com a perfeição do trabalho dos senhores, porque é curso em cima de cursos. Quem não sabe, o Corpo de Bombeiro é cursos e é em cima de cursos. O Corpo de Bombeiro tem que estar em forma, tem que socorrer quem está afogando, em incêndio, em acidente. E muitas das vezes, os senhores correm risco de pegar uma doença contagiosa no atendimento de pessoas ali acidentadas. E muitas das vezes correm o risco de sofrer acidentes, às vezes até passando da quilometragem para atender uma pessoa que está solicitando o trabalho de vós outros. Então, o que esta Casa de Leis está fazendo aqui nesta noite é o mínimo para aquele que presta um trabalho por excelência. Para aqueles que trabalham dioturnamente em favor da nossa comunidade. Senhores, vereadores, esperar o quê do governo que estava aí? Daquele que saiu, não desse que está, porque desse que está, ele gosta da polícia. Cadê os nossos aumentos? Então nós temos que fazer o mínimo em favor dos nossos. Isso é o mínimo. Esse fundo é o mínimo. Não é muita coisa, não. Porque os senhores merecem e muito mais. E o que depender desta Casa de Leis, sempre estaremos guerreando, lutando em favor daqueles que cuidam, daqueles que zelam pela vida do ser humano. Eu venho aqui, senhor presidente. Vereador, me dá uma parte. Ouvindo atentamente as palavras da Vossa Excelência, eu quero dizer que a gente está fazendo isso aí não é para o Corpo de Bombeiro, né? Não é para os policiais, para o tenente, nem para os sargentos, nem para o soldado. Isso aí, esse dinheiro aí vai ser revertido para a população. É para comprar uma máquina, um equipamento, uma serra, para salvar uma vida. Então, esse dinheiro é para a própria população, não é para o Corpo de Bombeiro. Eu estou votando isso aí, não é para o Corpo de Bombeiro, é para a própria população. Em serventia, em benefício à população da nossa cidade e região. Com certeza, excelência, muito bem colocada a vossa palavra, quero parabenizá-lo. Com certeza, esse fundo hoje sendo aprovado, senhores, o único beneficiado será quem? Tupã e as demais cidades que os senhores cobrem. A nossa população e as demais cidades, elas serão beneficiadas. Então, senhor presidente, nobres pares aqui nessa noite, eu venho aqui pedir de todos vós outros a colaboração e que votem favorável a esse projeto, a essa nossa indicação, em que muitos guerreamos, muitas reuniões para chegarmos aqui nessa noite. E peço o voto favorável a vós outros em favor dos nossos companheiros, colegas de trabalho, que prestam um trabalho por excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto 13/2018 continua em discussão. Ninguém mais querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Próximo projeto é o projeto de lei número 53/2018, também de autoria do senhor prefeito municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 399.173,24 para as obras de reforma e ampliação das dependências físicas da Unidade de Saúde da Família Miriam Roseli Benito Pimentel e da outras providências. Em primeira discussão, projeto de lei 53/2018, de autoria do prefeito municipal. Está em discussão.
Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Não havendo mais expediente a serem analisados na ordem do dia, declaramos a mesma encerrada e iniciamos a explicação pessoal. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Pela palavra, vereador Charles. Senhor presidente, como eu já fiz as saudações de praxe, vou direto ao assunto. Parabéns, mais uma vez, à participação do Corpo de Bombeiros aqui na nossa sessão. Parabéns pela criação do FEBOM. E vamos esperar, então, que a administração resolva instrumentalizar mais essa ajuda que a população de Tupã pode contribuir com o Corpo de Bombeiros. E terão sempre o meu apoio. Senhor presidente, o assunto que me trouxe aqui, dessa vez, é um assunto muito triste. Na noite de ontem, nós tivemos uma das maiores perdas culturais e históricas que o nosso país já teve. 20 milhões de itens que contam a história do Brasil foram queimados. Isso porque o Corpo de Bombeiros atuou. Só que a administração pública deixou a desejar mais uma vez. Por conta de falta de repasses, o Museu Nacional do Rio de Janeiro não estava adequado para poder combater esse incêndio. E nós tivemos uma perda histórica no nosso país. E eu queria, senhor presidente, para deixar registrado, né, nesta noite, ler um texto de José Carlos Sepúlveda, que trabalha com a manutenção da história e da cultura do nosso país. Na frente do Museu Nacional do Rio de Janeiro, nós temos uma estátua de Dom Pedro I, aliás, de Dom Pedro II, e uma foto que ilustrava o texto que eu vou ler, pegava justamente a imagem de Dom Pedro II e as chamas ao fundo. E o texto começa assim: a figura de Dom Pedro II, o último imperador escorraçado do Brasil pelos republicanos, na calada da noite, com a família imperial, parece assistir impávida e de costas ao teatro macabro, o macabro incêndio que devorou o palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Ali, na Quinta do Boa Vista, a 2 de setembro de 1822, a imperatriz Dona Leopoldina, então regente, assinou o decreto de independência do Brasil. E também, em 2 de setembro, precisamente 196 anos depois, o incêndio de causas desconhecidas até então, devorou a residência da família imperial, onde viveram Dom Pedro I e Dona Leopoldina, onde nasceram a futura rainha de Portugal, Dona Maria II, e o futuro imperador do Brasil, Dom Pedro II, que ali foi educado e viveu, onde nasceu também a princesa Isabel, a Redentora. Testemunha incomparável da história, o Paço de São Cristóvão abrigava um acervo histórico, cultural e científico incalculável, que as labaredas em sua sanha devoradora não pouparam. Objetos de arte da antiguidade doados pela família imperial, coleção de mineralogia, peças etnográficas e um acervo bibliográfico com obras raras, mapas, livros, periódicos e etc. A história do Brasil foi queimada nas chamas da incúria. Como eximir de responsabilidade de tão grande tragédia os homens públicos que, em seus imensos desmandos, pilharam o Estado, prostituíram suas instituições, aviltaram nossa história, desonraram nossos heróis, vilipendiaram nossa cultura e contaminaram nossas universidades com as doutrinas pútridas que subvertem a ordem pública, as instituições jurídicas, os valores culturais e familiares. A dor, a indignação e a firme determinação de não permitir que esses desmandos prossigam marcam hoje uma infinidade de corações verdadeiramente brasileiros. A imagem da figura digna e impávida do último imperador do Brasil, um monarca que tão bem soube encarnar a brasilidade, que deu sequência à grandiosa obra de formação de uma nacionalidade erigida sob a ação benéfica da cruz,
parece ser a consciência histórica do Brasil a censurar os descaminhos de vergonha e destruição que os homens públicos de hoje conduziram o país. O Palácio de São Cristóvão arde e o Brasil arde com ele. Esse texto, senhor presidente, é de um brasileiro que, assim como eu, está triste pela perda inenarrável, incomensurável desse patrimônio histórico e cultural. Tínhamos documentos e um acervo etnológico. Era o maior acervo indígena do país. E foi queimado. A única peça que sobrou foi uma pedra vinda do espaço. História nossa foi toda destruída, infelizmente. Não poderia deixar registrado hoje aqui a nossa indignação, a nossa tristeza por essa perda. Eu digo que o Brasil está com Alzheimer. A cada dia que passa, perde um pouco da sua memória e da sua história. A palavra continua franqueada. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra em explicação pessoal, e nos termos do artigo 157 do Regimento Interno, convocamos uma sessão extraordinária para ser realizada logo após o termo dessa, para apreciarmos em segunda discussão o projeto de lei complementar 3/2018 e o projeto de lei 53/2018. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão extraordinária. Convido o vereador Meirelles a fazer uma citação da Bíblia Sagrada. Boa noite, presidente, toda a mesa, nobres pares, toda a população ainda que nos prestigia, todos, a instituição Corpo de Bombeiro, nosso boa noite. É regimental, eu vou ler o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo de 20 a 23. Jesus disse: o que sai da pessoa é o que faz ficar impura, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, imoralidade sexual, roubos, crimes de morte, adultério, avareza, maldades, as mentiras, imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho, falar, agir sem pensar na consequência. Tudo isso vem de dentro e faz com que a pessoa fique impura. Palavra da salvação. Em segunda discussão, projeto de lei complementar 3/2018, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Em segunda discussão, projeto de lei 53/2018, de autoria do prefeito municipal. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Concluída a votação dos projetos que constavam na pauta, renovamos os nossos agradecimentos a Deus por sua constante proteção, aos senhores vereadores e funcionários pela presença e colaboração, ao público por haver prestigiado nosso trabalho aqui comparecendo, ou através da TV Câmara ou da internauta. Antes de encerrar, eu quero parabenizar e agradecer o Thomas, subtenente, que também fez um trabalho, colaborou em nome de todos a corporação. Muito obrigado. E damos por encerrada essa sessão extraordinária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite, bom descanso a todos.